Olá, queridos alunos, essa é a nossa segunda aula, primeira semana. Nós teremos 2 aulas por semana, né? E essa segunda da semana, que será postada em sexta-feira por causa do calendário, né? E vamos ver aqui cosmogonia bíblica, tá? Vamos ver o que significa primeiro cosmogonia. Aqui, antes de entrar na aula propriamente dita, eu deixei aqui uma sugestão de vídeo para vocês assistirem, que é com o pastor Marcos Granconato, em que ele é um vídeo de mais de 1 hora no YouTube, em que ele faz uma análise bastante profunda de Gênesis de 1 a 3, tá? E ajuda um pouquinho a complementar o assunto da aula de hoje, tá certo? É a visão dele, um calvinista, e é uma leitura bastante ortodoxa, radical, tá? Mas seria bastante interessante vocês ouvirem se tiverem um tempinho, tá bom? Então vamos lá. O que é cosmogonia? Primeiro, peguem aqui cosmo, é cosmos, mundo, tá? Gonia é a origem, é a geração, nascimento, tá? Cosmogonia é um corpo de doutrinas e princípios que pode ser religioso, pode ser mítico e pode ser científico. Então, a palavra cosmogonia ela pode ser aplicada tanto para a cosmogonia científica como para a cosmogonia religiosa, tá? E se ocupa o que? Em explicar a origem, o princípio do universo, a cosmogênese, a gênese, o início do cosmos, tá? Aqui, olha, etimologicamente a palavra cosmogonia vem do grego cosmos, tá? Cosmos quer dizer mundo, porque tem um fundo também no significado de organização, de ordem, tá? A palavra cosmos é a ordem, né? A rigorosa das coisas. Daí que vem, olha, pasmem vocês, que vem cosmética. Olha que interessante, tá? Bom, significa mundo, ordem, e gonia vem de um outro termo grego, mas em última instância quer dizer geração e nascimento. Então, nós temos aqui uma cosmogonia bíblica, porque a nossa antropologia é a antropologia bíblica. Mas eu tirei esse site aqui, essa imagem da internet, aqui eu pus a fonte. Nós temos uma briga constante entre duas visões que são o criacionismo e o evolucionismo, tá? Então, à primeira vista pode parecer que eles são inconciliáveis, mas hoje veremos isso, há teorias que querem conciliar os dois, né? E você tem também um tipo de criacionismo que rejeita in totum, quer dizer, no todo, que rejeita qualquer ideia evolucionista, tá? Muito bem, vamos lá, queridos. Ok, o criacionismo e o evolucionismo são duas teorias que tentam explicar a criação e a evolução do homem. Embora nenhuma delas possa ser comprovada, quando diz não pode ser comprovada, em laboratório, em estudos, né? As coincidências param por aí, pois suas abordagens são completamente distintas, tá? Nenhuma das duas pode ser comprovada. Então isso é uma coincidência, mas essa coincidência é só a única, porque as duas são duas cosmovisões. Lembra dessa palavra da aula passada? São duas cosmovisões completamente diferentes, com partem de bases absolutamente distintas, né? Uma parte de uma base materialista, tá? Científica, e a outra parte de uma base, digamos, metafísica, religiosa, tá?
O evolucionismo é uma teoria que surgiu a partir do século XIX, tá? E afirma que o homem foi resultado de uma longa evolução iniciada há cerca de 5 milhões de anos. O evolucionismo prega que seres muito simples, conglomerados, digamos, de moléculas, foram se desenvolvendo e se adaptando até chegar nas formas mais complexas de vida, né? O peixe, as aves, o homem, o sei lá, a vaca, o touro, né? Enfim. Então esse evolucionismo não é uma teoria que se aplica somente ao homem, não, tá? Você tem, na visão aqui do Darwin e dos seus seguidores, os animais também passam por um processo evolutivo, tá? Esse livro que foi publicado em 1859, A Origem das Espécies, ele é, digamos assim, o início mais estruturado a respeito do evolucionismo. As ideias evolucionistas não é que elas surgiram do nada com Charles Darwin, tá, gente? As ideias evolucionistas já estavam circulando, você já tinha uma série de conceitos nesse sentido. O grande mérito, digamos assim, do Darwin enquanto cientista foi colocar tudo isso de uma forma organizada, de uma forma explicada, que deu origem aí a estudos mais profundos, eu queria achar o termo, mais sistemáticos, esse é o termo, tá? A estudos mais sistemáticos dentro desta área. Aqui o nosso Charles Darwin, tá? A teoria da evolução, também chamada de evolucionismo, tá? Afirma que espécies animais e vegetais existentes na Terra evoluíram em milhares de anos de seres simples para os mais complexos, tá? E veja uma coisa muito curiosa, queridos. Nós vamos falar agora do criacionismo, já já. O termo criacionismo foi uma criação, para fazer uma brincadeira, foi uma criação do próprio Charles Darwin. Foi ele que utilizou esse termo pela primeira vez para marcar uma posição, para se opor a esta visão bíblica. Então, nós, nos estudos da antropologia bíblica, usamos o termo criacionismo, mas pouca gente sabe que esse termo foi criado pelo próprio Charles Darwin, tá? Aí o criacionismo, né? É de criar, né, gente? Criar. Criacionismo, tá? Se baseia na fé da criação divina, como narrado na Bíblia Sagrada, mais especificamente no livro de Gênesis, na qual Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, tá? As diversas culturas possuem sua própria versão do criacionismo, tá? Como é o caso da mitologia grega, da chinesa, do cristianismo, entre outras, tá? Então vocês veem que criacionismo, quando a gente fala em criacionismo e baseado nos relatos de Gênesis, o conceito de criacionismo não é exclusivo do cristianismo, tá bom? Você tem vários criacionismos, podemos dizer assim, várias formas de se pensar a origem do mundo, tá certo? E a forma cristã é aquela como é relatada no texto bíblico, na Bíblia, tá? Na Bíblia nós temos, né, não temos a expressão, mas temos um conceito que é o ex nihilo. Vamos lá, gente. Ex é tá? Procedência, por exemplo, eu venho de algum lugar, isso não, vem de nada, tá? Nihil, sem o O, quer dizer nada. Ex nihilo quer dizer do nada, tá? Por que foi cunhada essa expressão entre os teólogos? Foi cunhada para dar a ideia e a interpretação de que a criação relatada em Gênesis, ela é uma criação a partir do nada. É a criação creatio ex nihilo.
E eles se baseiam, claro, no próprio Gênesis, mas você também tem aqui em Hebreus 11:23 um versículo em que se utiliza muito para corroborar essa ideia da criação a partir do nada, tá? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, tá? Então, creatio ex nihilo significa que ao criar, Deus não empregou o quê? Matérias-primas pré-existentes. Deus não pegou nenhum material, não pegou uma massa, não pegou nada, tá? Não pegou madeira, não pegou ferro, não. A única matéria utilizada foi para a criação do homem, que foi a partir do barro. Inclusive a palavra que nós vamos estudar quando nós estudamos a terminologia para homem, homem no sentido de humanidade, tá, gente? Nós vamos ver que Adão é da mesma raiz em hebraico de terra, tá? Olha, indica o Hebreus 11:3, bem como o relato de Gênesis 1. Acho que é 11:23, viu, gente? Eu não sei qual dos dois agora que eu errei aqui. Mas vocês conferem na Bíblia de vocês, tá? Antes de seu fiat criativo, não havia nenhuma forma de existência. Isso exclui, do ponto de vista bíblico, a ideia de que a matéria seja eterna. Por que eu coloquei isso, queridos? Porque se você for seguir exclusivamente o relato bíblico, você não pode admitir ideias de pré-existência da matéria antes da criação, porque nisso a visão bíblica, a cosmogonia, né, e a cosmovisão judaico-cristã deixa bem claro que o mundo foi criado ex nihilo, a partir do nada, tá? Muito bem. Os modelos aceitos pelos cristãos evangélicos, tá? Evolução teística, teoria da lacuna, criacionismo fiat e criacionismo progressivo. Aqui vocês vão ter, na evolução teística e no criacionismo progressivo, vocês vão ter uma tentativa bastante explícita, bastante clara, de conciliação entre o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo fiat, depois eu já vou explicar essa expressão fiat, ele é uma das únicas aqui, um dos únicos modelos que rejeita totalmente qualquer elemento do evolucionismo, tá? Então vamos começar vendo um por um, tá? A evolução teísta, queridos, teísta. Então, a evolução que considera Deus, não é ateísta, não confundam as coisas. Então, é uma evolução em que você admite a participação divina, tá? Ou evolucionismo teísta ou evolução teísta, tá? É uma ideia filosófica criacionista que busca conciliar a ideia de uma divindade e a teoria da evolução. Essa teoria aceita tudo o que propõe a teoria evolucionista, entendendo que Deus somente o quê? Supervisiona o processo. Então Deus não cria nada, ele supervisiona. Acredita, portanto, que o processo criativo de Deus se expressa de que forma? Através dos postulados da evolução. Então, Deus está de fora, mas ele está supervisionando e direcionando quem? O processo evolutivo, tá? E essa posição não vê nenhuma oposição, nenhuma contradição entre ciência e fé. E nós temos alguns teólogos protestantes, viu, gente? Evangélicos que aceitam isso. É o caso, por exemplo, do Alistair McGrath. E o Francis Collins, ele não é protestante, ele é um cientista, tá? Religioso, um cientista cristão. Vamos lá, eu não sei realmente a denominação deles, do Collins, tá? O Alistair McGrath, que aliás tem livro
muito bom de teologia sistemática, histórica e filosófica, tá? E comecem a aprender uma coisa, queridos. Se vocês estão estudando algum livro em que alguma parte aquele teólogo ou historiador tem posições que vocês não aceitem, não façam a besteira, não sejam infantis de anular tudo o resto, tá? Se vocês não concordam que possa haver uma conciliação entre evolucionismo e criacionismo, e o Alistair concorda com isso, vocês não vão deixar de ver o livro dele, que se chama Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, por causa disso, porque por exemplo, é um grande livro, muito bom, eu leio, eu consulto, tá? Então, aprendam a separar as coisas e façam isso. Não precisam trair o que vocês acreditam, mas não precisa também deixar de lado a oportunidade de conhecer outras coisas através desses autores que são muito bons, tá? Estou falando no caso do Alistair. O Francis Collins, ele é um cientista, tá? E ele abraçou o darwinismo. Então, ele é um dos cientistas, então eu pus um teólogo e pus um cientista, tá bom? Ele é um dos cientistas que tenta abraçar o criacionismo, enquanto o Alistair é um teólogo que tenta abraçar o evolucionismo. Vocês percebem? Então, há um movimento nesse modelo cosmogônico de conciliação dessas duas formas de ver, tá? Agora nós temos uma teoria chamada teoria da lacuna, ou teoria do caos, ou teoria do intervalo, ou ainda teoria da ruína-restauração. Todos esses nomes, quando vocês souberem a teoria, vão fazer sentido para vocês, tá? Porque, como o nome diz, é uma lacuna. O que é uma lacuna, gente? É uma brecha, é um intervalo, tá? Olha lá, em teoria do intervalo, né? Aqui, intervalo, tá? Ou ruína-restauração, porque essa teoria acredita que teve um intervalo entre o processo de criação divino e houve uma destruição total para depois haver uma segunda, uma neocriação, uma recriação, tá certo? Vocês já vão entender tudo isso com o passar aqui dos slides, ok? Olha, devido às últimas descobertas arqueológicas e o crescente interesse pela ciência nas últimas décadas, vem ganhando força em nosso meio, nos círculos teológicos, a chamada teoria da lacuna. Tá? Ó, vocês viram que eu tirei isso daqui do site da Assembleia de Deus, tá? Da Assembleia. Tá? Essa teoria foi defendida em 1876 por Pember, em sua obra As Idades Mais Remotas da Terra e a conexão delas com o espiritualismo moderno e a teosofia. No Brasil, tornou-se conhecida através da obra de Lawrence Olson, chamado Plano Divino através dos Séculos. Então vamos à teoria propriamente dita, tá? Vocês prestem bastante atenção e aqui já no título eu já fiz um resumo dela, embora talvez vocês ainda por falta de elementos não percebam o que eu quis dizer com isso. Gênesis 1:1 barra Gênesis 1:2. Nesta barra é a lacuna da teoria da lacuna. Para os defensores dessa teoria, há um espaço entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 de milhões de anos. E em Gênesis 3:3 você tem a neocriação. O que é neo? É nova, uma nova criação. Olha o anterior, como que eu chamei a teoria? Também, além de teoria da lacuna, eu chamei de ruína e o que? Restauração. Aqui, ó. Essa restauração é a neocriação do slide seguinte, tá? Anterior, próximo. Olha, aí vocês vão ver que está aqui. Entenderam? A neocriação. Então, aqui houve uma destruição total, inclusive não está escrito, mas eu vou ler para vocês a partir do livro do
do Stanley Horton, de teologia sistemática dele, eu vou ler sobre o que essa teoria pensa, aqui o que você tem aqui antes de ter a lacuna, tá? Muito bem. Então, os defensores da teoria da lacuna argumentam que houve, num passado muito remoto, uma criação primitiva em Gênesis 1:1. E para que e como que eles argumentam isso? Eles se baseiam também, além de Gênesis 1:1, no versículo ah, aqui, gente, eu perdi aqui a referência, mas eu vou passar para vocês já já. Versículo, eu acho que é Isaías. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então é uma coisa. Isaías 45:18, tá bom, queridos? Não está escrito, mas estou dizendo. Isaías 45:18. Esse versículo, segundo a teoria da lacuna, comprovaria que Gênesis 1:2 não pode estar escrevendo a criação original, porque a original está em Gênesis 1:1. Só que em Gênesis 1:2 você tem o quê? Uma terra vazia e sem forma, tá? Tá vendo? Vazia e sem forma, tá? Mas que era uma ordem perfeita que continha uniformidade, complexidade e vida. Então, vejam, para eles há uma incoerência, uma incongruência entre Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Pronto, criou. Então está criado para eles. E depois vem que a terra era vazia, sem forma, e daí começam a colocar, vamos dizer assim, os elementos, né, dentro da terra. Vejam para vocês que é até difícil de explicar, porque isso não dá para se sustentar nem pela gramática, tá? Porque você tem uma questão que aí a importância de se saber um pouco das línguas bíblicas, no caso aqui o hebraico, tá? A questão da sintaxe. Então eu brinquei, a teoria chama a teoria da lacuna, aí eu vi numa das minhas leituras as lacunas da teoria, e eu achei bastante interessante. Então, a primeira lacuna, digamos assim, da teoria da lacuna, tá? É que a língua hebraica e sua sintaxe não permite a ideia de uma lacuna de milhões de anos ou bilhões de anos entre Gênesis 1 e 1:2. Por quê? Porque o hebraico tem uma forma especial que indica sequência. Essa forma especial, gente, é o Vav. Vav é a letra V. Só que essa letra V, sem A, E, I, O, U, só a V, no início das palavras, ela quer dizer E, é um conectivo, E. E ela também, esta mesma letra V, ela muitas vezes não é para dizer isto e aquilo, mas ela é um marcador sintático de continuidade narrativa. Eu sei que é um pouco complexo para vocês entenderem isso, mas eu preciso falar isso porque é o principal argumento dos eruditos em hebraico e Antigo Testamento. O principal argumento é a sintaxe hebraica não permite desvincular o Gênesis 1:1 do Gênesis 1:2, tá certo? Então, sintaticamente já não se sustentaria. Não estou falando nem de questões filosóficas ou de crenças ou materialistas ou metafísicas, vocês perceberam? Eu não estou nem entrando nessa questão, porque o criacionismo é uma questão de fé mesmo. Não adianta a gente bater a cabeça e dizer, não, é assim. Não, não é assim. Né? Eu acredito que seja assim, porque eu sou um cristão fervoroso, então o cristianismo, o meu texto sagrado, que é a Bíblia, diz que é assim. Mas provar, ninguém prova. Assim como provar, ninguém prova o evolucionismo. Embora haja indícios, ou não prova o macro, tá? Evolucionismo.
Quer dizer, você sair de uma célula e chegar num homem. Isso é muito difícil de provar em laboratórios. Agora, um microevolucionismo você consegue provar sim, que são pequenas modificações morfológicas dos organismos vivos, em que é possível sim se verificar modificações, principalmente por questões funcionais. O que eu quero dizer isso? Um órgão passa a não ter função, então ele vai se definhando, vai se definhando. Entendeu? Por exemplo, um órgão que não é utilizado, uma peça de um corpo que não é utilizada, tá? De um organismo. Então você tem sim provado processos microevolutivos. Agora, o grande problema de se provar em laboratório, entre aspas, é a macroevolução, tá? Ok. Então o hebraico tem uma forma especial. Essa forma especial, gente, é essa letra Vav, que é um conectivo. Conectivo é aquilo que conecta uma coisa à outra. Então pode ser a bola e o menino, o e é um conectivo, tá? Ou pode ser frases inteiras ou ideias, tá? Nesse sentido, a sintaxe hebraica é um pouquinho mais, talvez assim, para o iniciante. As línguas semíticas, do modo geral, são mais complexas e têm uma forma diferente de pensar, né? A sua própria, de expressar, né? As suas ideias através de uma sintaxe que para nós é um pouco estranha, tá? Então eles dizem, por isso, 1:2 pode ser assim traduzido. Ora, no princípio, a terra era sem forma e vazia de habitantes. Isto daqui, claro, é uma tradução do sentido, não é uma tradução literal do que está escrito na Bíblia, tá? Mas vejam vocês, então, no princípio Deus criou a terra, e essa terra que ele criou era sem forma e vazia. É isto que o texto hebraico quer dizer, tá bom? Então, olha, aqui só para... Eu já praticamente falei tudo, mas só para vocês terem registrado no slide, tá? Os atuais eruditos em Antigo Testamento geralmente reconhecem Gênesis 1:1 como uma introdução resumida à criação. É um prólogo, gente. Eles falam bem condensado alguma coisa e depois eles vão expandir, vão detalhar esta ideia. Então, criou o mundo. Aí depois eles vão detalhar de que forma foi criado, tá? Esse versículo não descreveria, portanto, um mundo pré-adâmico. Por que eu pus isso? Porque, olha, gente, o que eles falam aqui? Eu vou ler para vocês agora um trecho do livro do Teologia Sistemática do Stanley Horton. Olha que ideia bizarra, eu diria, dessa teoria. Essa teoria, estou lendo já, propõe que Satanás, que era arcanjo antes da sua queda, governava esta terra pré-adâmica. Que terra é essa pré-adâmica, gente? É a terra do Gênesis 1:1. Entenderam? Tá difícil? Tá, é difícil mesmo. É tão complicado, é tão estranho, é tão bizarro que é difícil. Então, essa teoria propõe que Satanás governava essa terra pré-adâmica, um reino originalmente perfeito. Então, ele, juntamente com as cidades e as nações dos povos pré-adâmicos, rebelou-se. E a terra foi amaldiçoada e destruída por uma inundação, cujos resultados seriam referidos em Gênesis 1:2, a face do abismo. Então é isso. Vejam que aqui nós já estamos viajando um pouco, né, gente? Eu não gosto muito, como professora, de me colocar assim, a minha posição, mas essa teoria da lacuna está um pouco difícil, né? De engolir, enfim. Veja, eu estou dizendo tudo baseado no que o autor bíblico diz, ok? Então, veja, é muito complicado isso, tá? E aí eles afirmam, os adeptos da teoria da lacuna, que Deus finalmente reiniciou o processo criador na neocriação ou reconstrução que é descrita em Gênesis 1:3 a 31. Entenderam?
Então é isso, a teoria da lacuna está apresentada aí para vocês. Eu peço até que vocês tenham um pouco de boa vontade e, se vocês puderem, leem sobre a teoria da lacuna no livro do Stanley Horton, Teologia Sistemática. Eu não sei se vocês conseguem o texto em PDF pela internet, enfim, tá? Procurem atrás, qualquer coisa eu falo com o pastor Paulo, tento disponibilizar, porque são quase uma, duas, três páginas e meia ainda sobre a teoria da lacuna, tá? Depois eles vão aqui nesse autor, o Walson, né? O Horton, desculpa, ele vai dar vários argumentos contra, tá? Que eu não coloquei todos nos slides, tá bom? E lógico que não exigirei isso em termos de prova ou de, né? Eu só exijo o que está falado na aula ou escrito no slide, ok? Mas procurem ler mais para vocês verem o que vocês pensam, tal, ok? Bom, e aí Deus não criou a Terra com a sua forma atual, de continentes e montanhas, nem pessoas já habitando nela, pois de acordo com o relato, tá, nos 3 primeiros dias ele deu forma à criação e nos 3 dias subsequentes a encheu. Não sei se vocês já perceberam, isso é só uma questãozinha de análise textual, né? Que o relato da criação ele é muito bem divididinho, né? Você tem os 3 primeiros dias, você faz o continente, aquilo que vai conter. Então você faz o mar, depois vai entrar quem no mar? Os peixes. Você faz os céus, depois vai entrar o que nos céus? Vai entrar as aves. Você faz a terra, vai entrar o que na terra? As plantas, os animais e o homem. Então ele é um relato muito bem estruturada, essa parte narrativa, tá? Então, olha, eles estão vendo que aqui estão expressando os argumentos contra, né, a teoria da lacuna, porque ele criou sem forma e vazio e a preencheu depois, tá? Conforme o relato bíblico. E, além do mais, os teólogos dizem que o restante da Bíblia, incluindo o Novo Testamento, refere-se sempre a esses dias relatados em Gênesis como criação e jamais como uma nova criação, tá? Então, são os argumentos aqui contra a teoria da lacuna, tá bom? E aí vocês têm outro modelo, né, que é chamado de criacionismo Fiat ou teoria da Terra jovem. Criacionismo, de criar, o ato criador. Fiat. Fiat é uma palavra latina que pode ser traduzida por haja, faça-se, tá? Fiat lux, faça-se a luz, tá? Muito bem, os defensores da teoria da Terra jovem argumentam que Deus criou o universo pelo seu divino fiat, um decreto sobrenatural e imediato. Decreto no sentido teológico da palavra, tá, gente? Se vocês não souberem, depois vão lá com o tempo na sistemática de vocês para saberem, tá? Então, por que Terra jovem, gente? Porque, primeiro, como ela recusa totalmente a teoria da evolução, ela aceita o fiat, ou seja, por um ato, por um decreto sobrenatural, imediato, no momento que Deus diz fiat, haja, houve, e haja luz, e houve luz, e haja, lembram do relato? Então, o que acontece? A Terra foi criada há muito menos tempo do que postula as cosmogonias científicas, tá? Então a Terra não teria milhões e milhões de anos, porque como eles chegam a essa conclusão pegando todas as genealogias bíblicas, eles vão indo para trás calculando a média de vida das pessoas e vão indo para trás e chegam a 5.000, 6.000 anos antes,
né? Há 6.000 anos que ela teria sido criada, se fosse levar o criacionismo nas suas últimas consequências, tá? Então, para o criacionismo, a biosfera, ou seja, essa parte da Terra, e que inclui a própria Terra, digamos, arável, né, e o ar, onde se pode ter o quê? Vida. Por isso que chama biosfera. É a esfera dentro do globo terrestre onde há vida, tá? Então Deus criou essa biosfera inteira já no estado maduro, perfeito, funcionando, com tudo encaixadinho. E por isso que o Henry Morris dá o nome desse estado de perfeição funcional. Por que funcional, gente? Porque tudo funciona. Tudo está como um mecanismo perfeito de um relógio, com todas as suas peças interligadas e umas agindo sobre as outras e fazendo com que a outra subsista. Como assim, professor? Uma fazendo? Uai, eu para subsistir, vocês, todo ser humano não precisa de alimento. Da onde vem esse alimento? Então, o alimento é uma peça que já existia para o ser humano poder sobreviver. Entenderam o que eu quero dizer? O oxigênio no ar é uma peça que já existia para que a planta pudesse viver. E assim por diante. A água para os peixes, entenderam? É isso que quer dizer perfeição funcional, tá? E aqui nessa teoria, criacionismo Fiat, os dias devem ser considerados de forma literal. Dia é dia de 24 horas. Vão lá e leem Êxodo 20, 11. Ok? Muito bem. Por toda a Bíblia existem anunciados específicos declarando que Deus criou o mundo, e estes enunciados são utilizados como prova do criacionismo Fiat. Porque quem crê na inerrância da Bíblia, na sua autoridade e na sua inspiração divina, tomará isto como prova, como argumento, tá? A favor do criacionismo Fiat. Então vamos lá. Vamos ler 2, o resto vocês leem em casa. Só tu és Senhor, tu fizeste os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos. Olha aquilo que eu disse, que não só cria, mas mantém, né? E o exército dos céus te adora. Vamos ler um aqui do novo, Atos. O apóstolo disse ao povo de Listra: vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Tá vendo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que os teólogos, quando vão estudar antropologia bíblica, como eu falei na primeira aula, qual é nossa fonte de conhecimento da antropologia bíblica? É a Bíblia. Então, vocês têm que ir atrás dos versículos que corroborem, ou seja, afirmam ou neguem aquilo que vocês estão acreditando ser uma verdade bíblica. Tá bom? Então, olha, a questão do Gênesis 1, né? Você tem posições em que os dias são considerados literais e você tem posições em que os dias, a palavra dia no relato de Gênesis é considerado uma era toda, milhões de anos, sei lá. Entenderam o que eu quero dizer com isso? E aí vamos ver qual a posição, qual o modelo cosmogônico que vai entender o dia como uma era e não um dia literal. Yom, que eu pus aqui no slide para vocês, é a palavra dia em hebraico, tá bom? É a palavra dia em hebraico, só para vocês aprenderem. Muito bem. O criacionismo progressivo, não é mais o Fiat. Agora é o progressivo, ou teoria do dia época ou dia era.
Então veja, os dias da criação em Gênesis 1 seriam períodos indeterminados e longos. Para embasar esse pensamento, eles se utilizam do texto de 2 Pedro 3:8, tá? Eles vão lá ler, gente. Acreditam que Deus criou vários protótipos de plantas. Quem? Os criacionistas progressivos acreditam que Deus criou vários protótipos de plantas e animais em diferentes etapas, a partir dos quais os processos de microevolução produziram variedade de flora e fauna que observamos hoje. Eles rejeitam a macroevolução. Aliás, não são só eles que rejeitam a macroevolução. Todos os modelos analisados hoje rejeitam a macroevolução, aquela que uma célula vai dar origem a um homem, tá? Uma célula por evolução dará origem a um ser humano, a uma planta, a um animal. Isto é a macroevolução. Mas os processos de microevolução, pequenas modificações morfológicas e funcionais dos organismos, eles acreditam nisso, tá bom? Eles reconhecem que as genealogias não visavam a construção de uma cronologia exata. Quando vocês pegam Gênesis, vocês têm inúmeras genealogias lá, tá? Inúmeras. Quer ver uma coisa? Gênesis aqui, vamos pegar. Estou abrindo, ó. Ó. A serpente, vamos lá. Ó, este é o livro Gênesis capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea. Muito bem. Adão viveu, já no versículo 3, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enosh. E viveu Sete depois e gerou a Enosh 807 anos, gerou filhos e filhas, e assim vai, né? Eu li assim muito mal, muito rápido, mas o que eu quero dizer? Isso são as genealogias, tá? Então, a partir dessas genealogias que o criacionismo Fiat estabelece uma idade para a Terra que é muito pequena em relação à idade que o evolucionismo aceita ou que o criacionismo progressivo aceita. Então, para o criacionismo progressivo, a Terra é muito antiga, tem milhões de anos. Tá? E para eles não vem nenhum problema nisso. Por quê? Porque eles consideram cada dia da criação a palavra dia em sentido simbólico, é uma era, é toda uma época. Por exemplo, como a gente fala, as eras geológicas, né? Então é isso que o criacionismo progressivo acredita, tá? Eles acreditam ainda que estamos vivendo o sexto dia da criação, porque são eras, né, gente? Eras. Então, e que o dia de repouso divino ocorrerá no estado eterno. Então, para eles, o sétimo dia é simbolicamente o período em que virá ainda quando viveremos, segundo o Novo Testamento, com o corpo glorificado em estado eterno. Tá? Outros ainda acreditam que estamos no sétimo dia, pois para esses criacionistas, o termo descansou significaria cessou, parou. Então você vê que mesmo dentro do criacionismo progressivo há pequenas divergências, tá? Eles acreditam que o dilúvio de Noé foi apenas um evento local, porque a população da Terra era tão escassa que não estava expandida ao longo de todo o globo, ok? Então é essa forma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do criacionismo progressivo, né? Eu acho que não. Rejeito a macroevolução, observo que os cientistas estão questionando cada vez mais a legitimidade de extrapolar as observações microevolucionárias para a macroevolução. Reconhecem também que as genealogias da Bíblia não visavam a construção de uma cronologia exata. Ok.
é isso, do criacionismo progressivo, tá? Isso é interessante eu ler, do mesmo Horton, tá? Teologia Sistemática, o criacionismo progressivo entende que os registros fósseis preservados nas camadas geológicas são testemunhas silenciosas de períodos de tempos bastante longos. Reconhecem, porém, que os fósseis descendem em linha reta desde os tempos mais antigos. No tocante à teoria da Terra jovem, certo criacionista progressivo diz: por ter deixado de tratar de uma vasta quantidade de dados relevantes, o modelo da criação recente, que é aquele outro que a gente viu, né, gente, com o dilúvio global, é incapaz de quê? De explicar uma grande diversidade de fenômenos geológicos. Então, o grande problema desses modelos é conciliar todas essas evidências geológicas e esses fósseis com um criacionismo fiat, com um criacionismo no estrito sentido da palavra, que Deus criou e pronto, a partir do nada, em 6 dias. Entenderam? Gente, aqui vai, o último slide, vai uma sugestão de leitura que não é obrigatória, mas é um texto do Mackenzie, tá? Para que vocês possam ter mais alguns elementos e diversificar um pouquinho a vida acadêmica de vocês, não ficarem só com os slidezinhos e com a minha aula, tá? Vejam, gente, é uma aula um pouco assim complicada, vocês veem que há mesmo dentro do meio evangélico várias posições, então não há um consenso, tá? E é importante conhecer cada uma delas com seus argumentos a favor e contra, porque só assim vocês terão os elementos para poderem discutir e eventualmente defender alguma dessas posições, mas com consciência e com argumentação. Na próxima aula a gente vai ver a origem do homem, segundo o relato bíblico, né, gente? Terminologia utilizada na Bíblia para homem e para humanidade, tá? Então, para a semana que vem serão 2 aulas em que falaremos da origem do homem e a terminologia, tá? E falaremos a questão da imagem, tá? A imagem de Deus no ser humano, tá? Vamos ver a terminologia utilizada na Bíblia para imagem, né? Tselem e Demut, e vamos ver quais são essas concepções de imagem. Vocês têm 3 tipos principais de concepções que os teólogos chamam de essencial. É uma imagem essencial, relacional ou funcional. É muito interessante a gente pensar nisso tudo, tá bom, queridos? Até a próxima aula.